Mateus capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximou dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém. Nosso Pai Celestial, nós queremos considerar a Tua Palavra em Tua santa presença, reconhecendo que a Tua Palavra tem um poder de penetrar a alma, separá-la do nosso espírito, fazer com que os propósitos e intenções do nosso coração sejam manifestados. Sua Palavra tem um poder de colocar em ordem todas as coisas. Muita coisa, Senhor, está subvertida por causa da iniquidade, mas Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Por isso, toma esse tempo, esse ambiente, principalmente o nosso coração, toda a nossa mente e consciência diante do Senhor. Nós queremos estar abertos para o Teu Espírito, mas fechado por qualquer outra voz que não seja a voz do Senhor. Que o Senhor nos ajude o nosso irmão Luciano e nos conduza aqui, de maneira que a Tua Palavra tenha o seu curso, o seu propósito e a Sua glória nesta reunião. No nome do Senhor Jesus. Amém. Brother Lu, os avisos estão comigo. Os irmãos, por favor, me procurem antes do término. Amém, Jesus. É na dependência do Senhor que continuamos. De fato, a Tua Palavra é a verdade. E a Tua Palavra tem o poder de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza através da Tua Palavra, a compreender no Espírito mesmo a Tua vontade. O Senhor conhece as limitações de quem fala e de quem ouve, por isso pedimos a Tua substituição. Que o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo nessa manhã, e ao mesmo tempo o Senhor desfaça toda a obra das trevas, em nome do Senhor Jesus. Esse ambiente aqui é Teu, Senhor, a glória aqui é Tua, os interesses nossos são os interesses do Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amém. Irmãos, graça e paz. Ainda nesse espírito que Décio leu Mateus 24, eu quero dizer antes o seguinte: essa palavra que nós estamos falando hoje não é uma palavra de Luciano, não é uma palavra de Décio, é uma palavra que, diante do Senhor, nós do presbitério, juntamente com alguns irmãos, tivemos sentimento, compreendemos diante do Senhor que é uma palavra oportuna, seria uma palavra oportuna para ser trazida aqui hoje, no dia em que estamos reunidos num grupo maior. E eu estarei falando, mas esses mesmos irmãos que juntamente comigo oraram e elaboraram diante do Senhor essa palavra, eles estarão também, se for necessário, me complementando. Amém? O presbitério, Jorginho, os irmãos que estavam conosco, Jailson, Flávio, tá certo? E nós continuamos então na presença do Senhor. Décio leu, irmãos, os versos de Mateus 24, e lá no verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, a nossa intenção diante do Senhor é falar
sobre esse tempo em que nós estamos vivendo, o tempo próximo da volta do Senhor, e que uma característica forte desse tempo é exatamente a multiplicação da iniquidade. Para aqueles irmãos que talvez não saibam, essa palavra, irmãos, iniquidade, no hebraico, avon, escrito com W, ou no grego, anomia, essa palavra tem um sentido de desviar-se do caminho, contrariar a lei de Deus. Isso é iniquidade. Então, o Senhor sabiamente disse que no tempo que antecedesse a sua volta, nós estaríamos contemplando o aumento da iniquidade. Se você for resumir, o aumento da negação da lei de Deus, o aumento de se contrariar a lei, a palavra de Deus. Isso é iniquidade. Então, falando dentro desse contexto, desse aumento generalizado, não precisa nem a gente ir muito longe se a televisão estiver ligada, ou se você estiver aí trabalhando, estudando aí fora, com seus próprios olhos, você já contempla largamente o aumento da iniquidade. Então, irmãos, o espírito do anticristo, inclusive a Bíblia chama o anticristo de o iníquo, o homem da iniquidade. O espírito do anticristo, que já está no mundo, já está operando, ele está promovendo esse aumento da iniquidade, esse aumento de que os homens aí fora neguem, contrariem aquilo que Deus estabeleceu. Então, dentro desse cenário do aumento da iniquidade, e que é muito amplo, muito vasto, inclusive nós não esperamos esgotar esse assunto aqui hoje, esse assunto é muito grande, tá certo? Mas com a ajuda do Senhor, queremos dar uma introdução nele. Nós queremos falar, irmãos, dentro desse assunto do aumento da iniquidade, nós queremos falar sobre a homossexualidade, sobre o homossexualismo, tá certo? E o nosso intuito é passar para a igreja os princípios da palavra de Deus. Nós fazemos parte da igreja. A igreja crê na palavra de Deus. O que Deus falou aqui na Bíblia, para nós é o modelo, é o padrão. Nós acreditamos nisso. Nós não podemos obrigar que as pessoas aí fora creiam na Bíblia, aceitem a Bíblia. Ninguém é obrigado a crer na Bíblia, mas nós cremos, nós aceitamos. Então, aqui para os irmãos, no nosso ambiente, no ambiente da igreja, nós podemos falar sobre os princípios da palavra de Deus. Mas as pessoas aí fora não concordam, não tem problema, elas podem não concordar, cada um tem sua liberdade. Quando nós estávamos aí fora, nós também não críamos no Senhor, e acabou, e nem por isso um raio desceu na nossa cabeça. O Senhor deu tempo até que, graças a Deus, nós nos convertêssemos. Louvado seja Deus. Amém? Então, irmãos, o intuito aqui é falar dos princípios da palavra de Deus para aqueles que creem na palavra de Deus. Amém? Então, qual é o princípio da palavra de Deus? Nós vamos ler alguns versículos. Agora, reafirmamos para os irmãos também o seguinte: isso aqui não é uma mesa de debates. Nós não estamos promovendo aqui um seminário para debater o assunto, para discutir opiniões. Não. Nós estamos apresentando os princípios da palavra de Deus. Assim como Deus é imutável, sua palavra também é imutável. Deus não muda, sua palavra também não muda. Pode ser no primeiro século, no século 21, pode ser lá no tempo de Adão. Deus é único, sua palavra também. Amém? Então é nesse contexto, nesse princípio, que nós queremos falar
para os irmãos sobre esse assunto. Então, irmãos, qual é o princípio da palavra de Deus? Você sabe, os irmãos sabem, nós vamos só discorrer aqui alguns versículos. O princípio, Gênesis capítulo 1, verso 27, por favor, abra lá comigo. Gênesis 1, 27, que diz assim, depois da criação do homem, não é isso? Então aí no verso 27 o Senhor diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Assim Deus criou a humanidade, está vendo? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus, o Criador, criou homem e mulher. Essa é a palavra de Deus. E, confirmando esse verso de Gênesis 1, 27, lá no Novo Testamento, por favor, Mateus capítulo 19, leia lá comigo. Nós lemos o primeiro livro do Antigo Testamento, agora o primeiro do Novo. Mateus capítulo 19. O Senhor Jesus vai responder aí aos fariseus no verso 4. Mateus 19, verso 4. Então respondeu ele, Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então, irmãos, no Novo Testamento, o Senhor Jesus está só confirmando o que já tinha sido dito no Antigo Testamento. Não há mudança nenhuma, o Senhor só confirma. O Senhor Jesus diz: o Criador os criou homem e mulher, e disse que eles se casariam, eles se uniriam em casamento, e se tornariam uma só carne. Esse é o princípio da palavra de Deus. Assim nascemos, assim fomos ensinados. Agora, voltando ao assunto da iniquidade, eu quero ler rapidamente com os irmãos, lá no livro de Isaías capítulo 5. Livro de Isaías capítulo 5, verso 20. Um versículo que retrata esse comportamento da iniquidade, esse comportamento da mudança, oposição, contrariedade à lei de Deus. Isaías 5:20 diz assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Irmãos, fiquemos em espírito de oração. As crianças podem chorar, não tem problema. Os adultos não podem ter sua atenção desviada. Então fique em espírito orando e vamos continuar na palavra de Deus. E quem for adequado, vai lá cuidar da criança que chora, tá certo? Ou de outra situação que acontecer, mas nós ficamos aqui no foco da palavra de Deus. Nós acabamos de ler aí, ai dos que ao mal chamam bem. Isso é iniquidade. Deus está dizendo, isso é mal. As pessoas estão dizendo, não é bem, é bom. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Deus está dizendo, vá por esse caminho. Não, esse caminho é mau, esse caminho é ruim, não presta. Isso é iniquidade. Fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Está vendo? Isso aí é trevas. Não, isso é luz, eu quero isso aqui que é luz para mim. Isso é iniquidade, é mudar aquilo que Deus disse. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Essa é a característica dos tempos em que nós vivemos. O mundo, o espírito do anticristo, ele quer contrariar tudo o que Deus estabeleceu. Ele quer fazer as coisas ao inverso, ele quer subverter a ordem.
no tempo devido, ele vai ter o seu julgamento da parte de Deus. O Senhor está de olho nele, já tinha profetizado tudo. Mas é o tempo e nós precisamos ter cuidado com esse tempo. Tempo onde a iniquidade está aumentando. Então, irmãos, no meio dessa atitude de contrariar as Escrituras, contrariar o padrão do Senhor, estão aí vários pecados, estão aí várias atitudes contrárias a Deus e a sua palavra, e no meio delas está a homossexualidade, está o homossexualismo. Agora, nós precisamos entender, em oração diante do Senhor, que o fato de nós estarmos falando sobre esse assunto aqui, e o fato de esse assunto aí fora estar sendo bem batido, bem evidenciado, isso não significa que esse é o pecado dos pecados, é o maior pecado que existe. Não. Pecado é pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é ofender a Deus. Então, infelizmente, o homem ofende a Deus com vários tipos de pecados, inclusive com esse. Por isso que o Novo Testamento apresenta algumas listas de pecados, incluindo esse. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 6. Verso 9 em diante. Olha o que diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, conte comigo aí, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está vendo? Numa mesma relação, no mesmo conjunto, você tem vários pecados. Então você não pode dizer que essa palavra efeminados, essa palavra sodomita, irmãos, sodomia, é todo tipo de pecado sexual diferente do normal. É toda relação sexual diferente daquela que Deus estabeleceu, que é um homem e uma mulher. Isso é sodomia, porque remete lá a Sodoma, no livro de Gênesis. Então os irmãos viram? Isso em matemática é conjunto. No mesmo conjunto aqui, o Espírito colocou coisas da mesma natureza. Em matemática a gente não aprende assim? Lá no primário, vamos fazer o conjunto das letras. Aí A, C, Z. Vamos fazer o conjunto das frutas. Abacaxi, banana. Aí alguém diz assim, cadeira. Não, cadeira não faz parte do conjunto das frutas. Porque conjunto agrupa coisas de mesma natureza. Então aqui o Espírito agrupou coisas de mesma natureza. Todos esses pecados aqui têm o mesmo valor diante de Deus. Então a gente não pode dizer, esse é o pecado, a homossexualidade, o homossexualismo é o pecado dos pecados. Não, nós precisamos desmistificar isso. É um pecado como os outros são. E portanto, para ele existe a mesma solução que existe para os outros pecados. Tá certo? A questão é que esse assunto está bem batido aí fora. Estão querendo fazer leis para poder favorecer o assunto. Então isso fica na mídia, isso fica evidenciado. Mas o Senhor nivelou. Infelizmente o pecado, irmãos, o pecado, agora eu falo, a queda lá dos nossos pais, a queda de Adão, fez com que a natureza humana agora fosse modificada. Por isso Davi declara lá no Salmo 51, eu nasci em pecado, eu nasci em iniquidade, melhor dizendo, e em pecado me concebeu minha mãe. Então o que Davi estava dizendo ali pelo Espírito, não é que o
Não é que ter filho ou ter relação sexual era pecado, não. Ele quis dizer que a gente já nasce com a natureza pecaminosa. Isso lá, desde Gênesis 3, a partir de Adão, a partir da queda de Adão. Então, dentre os muitos prejuízos que a queda trouxe para a natureza humana, que a queda trouxe para a alma humana, estão aqui esses vários pecados que a Bíblia lista, e dentre eles, o ser efeminado, o ser sodomita, é um pecado entre outros. Tem outras listas, quer ver? Vamos ler lá, Romanos capítulo 1. Romanos 1, a partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Está vendo? Uma lista de coisas inconvenientes que fazem parte da natureza humana pecaminosa. E está aí, irmãos, a Bíblia declarando claramente que por causa da queda, porque o homem desprezou o conhecimento de Deus, Deus os entregou a paixões infames. É assim que a Bíblia chama. A gente não pode falar nem mais, nem menos do que o que a Bíblia fala. E aí a Bíblia está descrevendo, as mulheres mudaram. As mulheres mudaram o seu modo natural de relações íntimas. O que é o modo natural? É o modo criado por Deus. O modo criado por Deus é a relação sexual entre um homem e uma mulher. Romanos está dizendo aqui que por conta de a natureza ter sido desvirtuada, a natureza humana, então as mulheres mudaram o modo das suas relações íntimas, e os homens também. Então agora as mulheres buscam se relacionar sexualmente com outras mulheres, e os homens com outros homens. Isso é iniquidade. Isso é contrariar a lei de Deus. Isso é mudar o padrão que Deus estabeleceu. Nós honramos esse padrão. Queremos continuar honrando como filhos dele. Amém? Irmãos, não nos enganemos. A primeira pessoa onde foi achada iniquidade foi o inimigo, foi Lúcifer. Ezequiel 28 diz assim:
até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era perfeito, querubim da guarda, querubim ungido, um anjo lá no meio do ambiente celestial, cuidando de suas funções dadas por Deus, mas ele resolveu contrariar as coisas, ele resolveu se rebelar. Então a Bíblia diz: até perfeito eras nos teus caminhos. Depois você pode ler o capítulo 28 de Ezequiel, a partir do 14. Perfeito eras nos teus caminhos, assim era Lúcifer, até que se achou iniquidade em ti. Então ele foi o primeiro a virar para o lado da iniquidade, e agora ele procura influenciar toda essa geração, toda a criação de Deus, para também contrariar aquilo que é o padrão do Senhor, para também contrariar aquilo que Deus estabeleceu. Tá certo? Mas, irmãos, é um pouco disso que nós estamos falando. Se é pecado, se isso que nós estamos falando é pecado, então para qualquer pecado a solução é a mesma. Nós acabamos de partir o pão aqui, declarando que o Filho de Deus desceu da sua glória, tabernaculou entre nós, veio oferecer um sacrifício único e perfeito para, primeiro, perdoar os nossos pecados. Logo, não há pecado que não tenha perdão diante de Deus. Não há situação que Deus não possa perdoar, porque o seu Filho foi julgado em nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. Entendendo isso, então nós podemos dizer que a solução para aqueles aí fora que vivem essa prática do homossexualismo, se eles se convertem, a solução para eles é a mesma solução para quem vivia no crime, é a mesma solução para quem era um mentiroso contumaz, para quem era adúltero, para quem vivia em qualquer prática de pecado. A solução é a mesma, é Cristo, Cristo e Cristo. Quando nós nos convertemos, se a pessoa quiser ficar aí fora, ela assume a atitude dela. Ela assume a atitude dela diante de Deus. Agora, se ela diz assim: eu quero Jesus, eu quero me converter, eu quero servir ao Senhor, amém, Deus está de braços abertos, não está? Para recebê-la, assim como esteve de braços abertos para receber a mim e a você. Só que o que é que o Senhor tem para ela na porta? Primeiro, que a gente entra na vida cristã pelo arrependimento, não é assim? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vida cristã começa com me arrepender dos meus pecados e me converter ao Senhor. Senhor, me recebe. Eu venho como estou, Senhor, cheio de pecados. Me lave com o teu sangue, me purifique, me dê uma vida nova. Jesus faz tudo isso por nós. Louvado seja Deus. Então, quando nós chegamos na vida cristã e digamos, essa pessoa teve essa prática lá fora de homossexualismo, o Senhor vai apresentar para ela o caminho da santificação. Não é assim? Depois de perdoados os nossos pecados, agora o Senhor vai trabalhar para nos santificar, para nos tornar iguais a Ele, para formar o seu caráter em nós. E aí, é como alguém já disse, o trabalho do Senhor na vida de uma pessoa não é tornar ela de homo em hétero. O trabalho do Senhor é tornar ela santa. O trabalho do Senhor é fazer uma revolução geral na vida dela, para que aquela pessoa que antes manifestava a semelhança de Adão, ela agora vai manifestar o caráter de Cristo. Então, por isso que vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, verso 3.
Eu vou ler a partir do verso 1, só para contextualizar. Diz assim, ó: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Está vendo? Vida cristã é sempre para frente. Verso 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Aí o verso 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, esse versículo aí que nós lemos, o 3, quando diz assim, que vos abstenhais da prostituição, essa palavra prostituição, no grego porneia, ela não quer se referir somente à prostituição, é qualquer tipo de pecado sexual, isso é porneia. Deus quer que nós sejamos santificados e nos abstenhamos de todo tipo de pecado, inclusive os pecados sexuais, e dentro deles está o homossexualismo, a prostituição, e etc, etc, etc. A vontade de Deus para mim e para você, depois que a gente se converte, é a nossa santificação. É a partir dali, cada dia mais eu vou me separando mais desse mundo e me santificando, me achegando mais para Deus. E a verdade que eu conheci vai me libertando cada dia mais. Essa é a vontade de Deus. Tem um outro verso que é importante a gente ler nesse contexto, que é lá o que nós lemos, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 11. Veja lá comigo, por gentileza, o que é que diz ali, porque tem um princípio importante para a gente poder continuar falando. 1 Coríntios 6, 11. Nós lemos antes aquela lista de pecados, né? Que diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o verso 11 diz assim: tais fostes alguns de vós, mas fostes justificados. Não, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Está vendo? O apóstolo, o Espírito Santo através do apóstolo está dizendo que ali na igreja em Corinto tinham pessoas que foram assim no passado, foram maldizentes, foram beberrões, foram roubadores, foram efeminados e sodomitas, mas vós vos lavastes. Aleluia. Irmãos, o princípio da palavra de Deus não é que eu me converto e eu continuo mantendo meus pecados na vida cristã. Não. O princípio da vida cristã é que o dia que eu me converti é o dia do meu novo nascimento e é o divisor de águas. A partir de agora é um novo Luciano. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. O padrão da Bíblia não é a pessoa se converter e manter aquela situação que a Bíblia está dizendo que é errada. Por mais que Deus seja amor, por mais que Deus nos receba como estamos, mas Ele nos recebe como estamos para nos transformar. Ele disse àquela mulher pega em flagrante adultério, lembra? João capítulo 8. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Esse é o princípio da vida cristã. Jesus não disse a ela: tá bom, mulher, te compreendo, pode continuar no adultério.
Jamais o Senhor diria isso, porque pecado na vida cristã é objeto de libertação. Somos libertos dos nossos pecados. Nós não estávamos aqui hoje partindo o pão com toda a liberdade, louvando ao Senhor e cantando: nós somos um povo livre. Não foi isso que a gente estava fazendo aqui? Exatamente, porque Ele nos libertou dos nossos pecados, de tudo aquilo que fazia separação entre nós e Ele. Ele nos libertou. Então, o princípio da Bíblia é: tais fostes alguns de vós, vocês foram. Talvez vocês se encaixassem aqui nesse quadro aqui, nessa relação que eu acabei de dar, mas vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. E depois que é lavado no sangue de Jesus, você é lavado pela palavra de Deus, que a palavra nos lava de tudo que é mau costume de Adão. Esse é o princípio das Escrituras. Então, irmãos, nós não podemos entender o princípio pregado por muitos de que a pessoa se converte e mantém a situação pecaminosa que ela trouxe lá da velha criatura. Não, eis que tudo se fez novo. O Senhor disse que se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. Então nós somos libertos quando nos convertemos. É isso que a Bíblia diz. Não somente a respeito do homossexualismo, mas a respeito de qualquer pecado. Pecado não pode permanecer na presença de Deus. Irmãos, se o pecado estiver permanecendo na presença de Deus, vai ter que sair um dos dois, ou pecado ou pecador. Porque o Senhor nos deu toda a condição de sermos libertos de qualquer situação pecaminosa. Mas se a gente insiste em se manter diante dele, acariciando nossos pecados, vai chegar um dia que ele vai decidir por nós: ou sai o pecado, ou sai o pecador. Olha ao redor e você vai ver os exemplos que eu estou falando. Então, irmãos, é claro que a gente não pretende esgotar esse assunto aqui. Esse assunto tem muitos detalhes para serem falados, mas o que a gente pretende diante do Senhor é dar uma introdução para todos nós, falando do que é o princípio das Escrituras, porque o que foge ao princípio das Escrituras é nota falsa. Deus não aceita. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aquilo que está aqui, Ele confirma. Aquilo que não está, Ele não tem compromisso. E eu quero dizer para os irmãos mais uma coisa: nós praticamos ciência, nós acreditamos na ciência, nós vivemos inclusive muito relacionados com a ciência. Está ali doutora Lara, para não deixar eu mentir. Nós não desprezamos, irmãos, a ciência. Algumas pessoas pensam: crente é tudo ignorante, burro, não estuda. É só vir conhecer a gente para poder ter a verdadeira impressão. Estudamos, cremos na ciência. Aqui, estou usando a ciência aqui, ó. Mas tem uma coisa, irmãos: a palavra de Deus está acima da ciência. Se a ciência servir para confirmar a palavra de Deus, nós aceitamos a ciência. Se a ciência servir para contrariar a palavra de Deus, nós deixamos a ciência de lado e ficamos com a palavra de Deus. E se a ciência não comprovar nada do que a Bíblia está dizendo, nós continuamos crendo do mesmo jeito na palavra de Deus. Nós não precisamos da ciência para dar suporte à nossa fé. Se a ciência ajudar, outro dia descobriram aí a Arca de Noé, o resto da Arca de Noé. A arqueologia desenterrou um barco lá no local onde a Bíblia mais ou menos diz que a arca encalhou, e a ciência, a arqueologia falou: ó, descobrimos aqui a Arca Noé. Ótimo, descobriu, beleza. Se não descobrisse, a gente cria do mesmo jeito.
Se não descobrisse, a gente ia continuar pregando que houve um dilúvio, houve uma arca, e etc, e etc, etc. Porque não é a palavra de Deus que tem que se rebaixar ao nível da ciência. E os irmãos sabem por que eu estou falando isso. Porque estão querendo usar a ciência para sobrepor aquilo que é o princípio da palavra de Deus. Que sejamos guardados na fé e no amor de Deus. São tempos difíceis. Agora, irmãos, para finalizar, quem é o nosso modelo em qualquer situação? Nosso modelo é o nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus, ele é assim, ó. Vamos ler, por gentileza. Mateus capítulo 11. O nosso Senhor Jesus, nosso modelo, sempre. Verso 19. (11, 19). Jesus está falando aí. Eu vou só contextualizar lendo o versículo 16 em diante. Jesus está falando aí para as pessoas, ó. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Irmãos, o nosso Senhor, que é o nosso modelo, ele foi chamado de amigo dos pecadores. Lucas capítulo 15, por favor, leia comigo só para a gente confirmar mais um versículo aqui. O início de Lucas 15. Lucas 15, verso 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, olha a fama do nosso Senhor. Ele recebia publicanos e pecadores. Nosso Senhor foi conhecido como amigo dos pecadores. Eu quero lhe dizer, e você sabe, ninguém se aproxima de outra pessoa se aquela pessoa só dá coice nela. As pessoas se aproximavam de Jesus porque nele havia amor para recebê-las. Então ele é o nosso modelo, e por isso eu vou finalizar. Os irmãos, se quiserem complementar, fiquem à vontade, mas eu vou finalizar com isso aqui. Embora tenhamos colocado os princípios da palavra de Deus, que para nós são importantes, nós continuamos crendo que a atitude correta, como é que eu vou me relacionar com meus amigos homossexuais, como é que eu vou me relacionar com as pessoas aí fora que são homossexuais? A atitude correta é a do Senhor, amigo dos publicanos e pecadores. O Senhor não jogava pedra, o Senhor não fazia nenhum tipo de violência, o Senhor não gritava: pecador, miserável. O Senhor nunca fez isso. Agora, a presença dele era tão santa que as pessoas se aproximavam e a adúltera deixava de ser adúltera, o publicano deixava de ser publicano, a meretriz deixava de ser meretriz, porque aquele homem santo influenciava aquelas pessoas. Então, eu finalizo aqui dizendo: qual a nossa atitude diante desse assunto tão vasto? Nossa atitude é a do Senhor: orar pelas pessoas, amá-las, pregando o evangelho para elas e mostrando que a solução para elas é a mesma para o mundo inteiro: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Amém? Então, são 15 para meio-dia. Eu queria só abrir para os irmãos Décio, Arjones, Renato, Marcelo, Jorge, Jailson eu não vi, Flávio eu não vi.
Amém. Décio já está levantando ali. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Quer aqui? Não, obrigado. Nós vamos abrir em Romanos capítulo 12. São versos bem conhecidos, mas de muita luz para a nossa mente, para a nossa consciência. Romanos capítulo 12. No versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, como diz a tradução revista e atualizada, mas também pode ser traduzido como culto lógico, culto coerente, de sincronia entre o discurso e a prática. Pode ser traduzido literalmente da maneira que eu estou falando para os irmãos, a palavra grega, sobre esse assunto de culto racional. E ele diz o seguinte: então não é um culto acéfalo, não é um culto sem usarmos a nossa mente, colocando nossa mente à disposição do Espírito Santo. E quando colocamos a nossa mente à disposição do Espírito Santo, vai ocorrer o que o versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, ou com essa era, ou com o modelo que está sendo impregnado através do iníquo, que, como diz o livro de Daniel, ele trataria de mudar os tempos e as leis. E é isso que nós estamos vendo, uma mudança criteriosa a partir dele, mudando a maneira das pessoas pensarem, tornando aquilo que foi falado doce, azedo, e o azedo de doce, mas não apenas com essa mudança, mas imprimindo lei, sancionando lei em cada uma das nações da terra. E ele diz assim: não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso adversário, muito mais do que nós, sabe de que se a nossa mente for embotada, se a nossa consciência for destruída, nós não teremos condição de conhecer a vontade de Deus. Então é tão importante, irmãos, nós preservarmos a nossa mente e a nossa consciência diante do Senhor. E a maneira de nós trilharmos o caminho da santificação em nossas vidas é permitirmos que a nossa mente comece a mudar a partir da própria palavra de Deus, e não dos conceitos das novelas, dos filmes, os conceitos que estão aí no Facebook e tantas outras coisas aí que concorrem para essa ideologia, que não é apenas uma ideologia, não vou falar o restante, mas depois a gente vai falar sobre esse assunto, mas essa ideologia do diabo, de Satanás, do anticristo, seja impregnado sobre toda a terra, para que haja um subverter. É uma das traduções também da palavra iníqua, é subverter aquilo que é legal, normal, aquilo que é anormal e ilegal. É uma subversão mundial, preparando o caminho do anticristo, preparando as mentes para recebê-lo tranquilamente. Então a maneira de nós, irmãos, sermos salvos é permitirmos que o Espírito Santo nos ajude a que a nossa mente seja transformada. Quando nós olhamos a palavra ideologia, no dicionário diz que a formação é a ciência de formação das ideias. E uma outra coisa também que diz o dicionário do mundo, aí você pode pegar, é um sistema filosófico. E esse sistema filosófico, ele diz o seguinte, em que a sensação, o que nós experimentamos, é a única origem dos nossos pensamentos ou conceitos. Inverte. Deus não nos lançou a sorte das nossas sensações, nem a sorte dos nossos pensamentos. Deus colocou a sua palavra para nós, para que essa palavra fosse estabelecida sobre aquilo que é conceito velho e velha maneira de vida legada pelos pais e de tudo aquilo que experimentamos até então. Então a palavra tem o poder de transformar a nossa mente. E alguns irmãos, eles dizem o seguinte, contra esse sistema filosófico: nós não pensamos do jeito que pensamos porque sentimos da maneira que sentimos. É o contrário.
Nós sentimos da maneira que sentimos porque pensamos da maneira que pensamos. Então, uma pessoa, para se tornar qualquer um desses, se tornar, na verdade, o caráter dela se tornar como um desses pecados, porque o Senhor nos guarde de cairmos numa situação de fornicação, é cair, mas o interesse do Espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência é tornar o caráter dessas pessoas uma pessoa fornicária. O problema, e é problema, cair numa situação de adultério, mas o conceito e aquilo que o inimigo está impregnando através do Espírito que agora atua sobre os filhos da obediência é que os homens se tornem adúlteros, prostitutos, homossexuais, se constituam o que eles pensam no seu caráter. Então, irmãos, bastante atenção que eu vou falar para os irmãos. Pegue, por favor, Provérbios, capítulo 23. Versículo 7. Essa primeira parte do versículo aí diz assim: porque como imagina em sua alma, e esse ele está falando do homem, assim ele é. Então, bombardeio de todas as informações que nós temos aí iníquas, chegando aos conceitos principalmente dos jovens. Vocês precisam guardar sua mente, como eu também preciso guardar, cada um de nós precisa guardar, é que estamos sendo bombardeados com esses conceitos. E se esse conceito entra em nossa vida como um sofisma, que é a palavra que o Senhor usa, ela vai se tornar parte do que você está pensando, e do que você pensa, você vai ter atitude com relação àquilo que você está pensando. Então, como o homem pensa em sua alma, em seu coração, assim ele o será. Muitas vezes o jovem, ele é recatado, tímido, ele é tranquilo, mas quando chega dentro da sala de aula, e não tem nenhum lugar santo em sala de aula, por mais que nós podemos falar de colégios que se dizem cristãos, mas o ambiente lá é iníquo. Então, quando chega lá, vê aquele jovem recatado, tímido, tranquilo, aí os outros que são contrários dizem assim: isso aqui é homossexual, é gay. E você não é. Mas essa informação como conceito vai bombardear você, vai destruir as barreiras, os parâmetros que tem em você, sejam dos conceitos do seu pai, dos conceitos da sua palavra, para que você comece a imaginar que você tem realmente algum traço. E aí você começa a ser deteriorizado na sua consciência e na sua mente, para que você possa ser levado ao conceito de que você é um homossexual. Então, essa ideologia, esse sistema filosófico, ele está aí, irmãos, para destruir a igreja. Não tem nada mais terrível que batalha contra a igreja do que o pecado. E pior do que o pecado, a iniquidade. E pior do que a iniquidade, o iníquo. E todas essas coisas procedem dele. A origem do pecado está dele, o perigo, a origem da iniquidade também está nele. E ele mesmo, como o Senhor falou, vai manifestar esse iníquo e vai preparar todo o terreno para que ele possa vir tranquilamente e achar um ambiente adequado. Ele está preparando o seu ninho, e nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor guarde a nossa mente, para que a nossa mente não se torne um ninho de serpentes e de escorpiões. Então, irmãos, nós precisamos realmente orar, voltar realmente à palavra de Deus, buscar o Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia de cada um de nós nos dias que nós estamos vivendo. Uma pessoa falou há muito tempo atrás, e essa informação se repete: o primeiro órgão sexual de um homem e de uma mulher, sabe qual é? A sua mente. A sua mente. Se você é destruído na sua mente, você pode se tornar cativo de qualquer tipo de pecado. Então, irmãos, bastante cuidado com o que você está assistindo. Os jovens, com que vocês estão jogando esses videogames malignos, que agora não apenas tem violência, mas nos videogames também tem cenas claras de homossexualismo. Muito cuidado, irmãos, com os colegas que vocês têm,
que se diz colega seu, que se diz amigo seu, e aos poucos vai introduzindo essas coisas aí. Então, nós precisamos, como diz a própria palavra em Romanos, guardar a nossa mente de sermos contaminados por esses tipos de informações. A Bíblia diz claramente que as más conversações corrompem os bons costumes. Por exemplo, vamos ser muito claros aqui. Alguém gostaria de presenciar um assassinato? Alguém gostaria de presenciar uma cena de sexo? Alguém gostaria de perceber alguém sendo atrocidado, arrancado a cabeça? Você gostaria de ver alguém, você se sente bem a ver alguém levando o relógio, o celular na sua frente? Você se sente bem quando você vê alguém sendo injustiçado? Mas eu quero dizer para você que nós nos sentimos bem quando nós abrimos, irmãos, essa bendita ou maldita internet e televisão e jogos. Nós temos todas essas coisas aí, destruindo a nossa consciência, a nossa mente, e nós não nos levantamos para dizer não a essas coisas. E elas vão sendo bombardeadas. Você vê uma coisa muito simples para terminar? Você se lembra, por exemplo, dos Trapalhões e de alguns programas daquela época, não Trapalhão dos dias de hoje, são os Trapalhões modernos. Mas naquela época você percebia que se fazia muita chacota, piléria com o homossexualismo, e nós ríamos. Muitas coisas entram também dessa maneira, através de brincadeira. O inimigo está colocando o seu conceito dentro da nossa cabeça, e estamos dizendo sim e amém. Então, irmãos, o Senhor nos guarde. Isso é apenas uma introdução, não vou gastar mais tempo aqui, mas não apenas esse pecado como foi citado, mas todos os outros nós precisamos guardar a nossa mente, porque se a queda ela não acontece primeiro em nós, fisicamente, a queda começa aqui. Se você cai aqui na mente, então você vai cair também fisicamente. O Senhor nos guarde e nos ajude. Com a ajuda do Senhor nós queremos dar continuação a esse tempo, e falando sobre algumas coisas que estão no livro de Romanos, capítulos 6, 7 e 8, para nossa ajuda e libertação, se assim o Senhor permitir.